Ângela Maria da Silva, coordenadora do CAPS, popularmente conhecida, né, como Mana. Todo mundo conhece Mana. Ângela Maria, vou falar como popular, viu, Mana? Maria Eduarda Oliveira Gonçalves Pereira, psicóloga também do CAPS. Itabiane Andrade Silva Machado, enfermeira do CAPS Zefa Cambão. Convido a coordenadora do CAPS, Ângela Maria da Silva, Mana, para fazer uso da tribuna com tempo regimental, Mana, de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer imenso estar aqui nessa casa. Convido aqui a psicóloga Maria Eduarda e também a enfermeira Tatiane Machado, porque eu vou só me apresentar e logo em seguida passar para elas. Então, eu sou a coordenadora, né, de saúde mental do município, com coordenação do CAPS, Zefa Cambão, aqui do nosso município. E nós trabalhamos o Setembro Amarelo durante os 12 meses do ano, né? Mas durante esse mês do setembro, a gente enfatiza mais, porque é muito importante para nós, né, esse trabalho. Então, nós que trabalhamos com o psíquico das pessoas, também nós precisamos ser trabalhado o nosso psíquico. E nós fazemos isso com amor e damos o melhor de nós. Então, eu vou passar aqui a palavra para Maria Eduarda e logo em seguida, Tatiana também vai fazer uso da palavra. Obrigada. Agradecer a coordenadora Mana, sempre, e parabenizar também, Mana, pelo excelente trabalho que vem exercendo, né, à frente do CAPS. E aí eu já pude perceber que nesta sessão a equipe já distribuiu também umas fitinhas amarelas, então creio que o tema também será voltado ao Setembro Amarelo. E vamos ouvir agora a psicóloga do CAPS, Maria Eduarda Oliveira Gonçalves Pereira. Fique à vontade, Maria Eduarda, você tem um tempo de até 10 minutos no uso da tribuna. Boa tarde a todos. Como o Mana trouxe, né, a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante, que é o mês da prevenção ao suicídio e também da valorização da vida. Então, é muito importante deixar bem claro que, além da prevenção do suicídio, a gente precisa falar sobre a valorização da vida, né? Então, inicialmente, eu vou falar como começa, né, essa campanha do Setembro Amarelo. Essa campanha começa em 1994, por uma família que perde o seu filho por suicídio. O nome dele era Mike, e ele, após restaurar o Mustang da cor amarela, ele comete suicídio dentro do carro. E durante o velório, a família decide espalhar fitinhas amarelas com uma frase dizendo que, se você precisasse, você poderia pedir ajuda. Então, a partir desse momento, né, a OMS vê um espaço para criar um dia D, que é o dia 10 de setembro. E a partir disso, o mês de setembro fica conhecido como o mês de prevenção ao suicídio. Né? Então, o suicídio ele é uma causa, ele é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, sendo maior que acidentes de carro, sendo maiores que algumas doenças como o câncer. Então, a gente acaba deixando de lado, por ser um tabu, né? Nós não falamos sobre saúde mental, de modo geral, por ser um tabu. Então, um dos maiores riscos para o suicídio acontecer é justamente a falta de cuidado com a saúde mental. Então, doenças mentais não tratadas, elas aumentam a chance desse suicídio acontecer. Então, muitas vezes a gente sente vergonha de pedir ajuda, né? E
sobre como a gente se sente e acaba se isolando mais. Desculpa, a gente precisa pensar no suicídio também como um problema de saúde pública, né? Então, a gente precisa levar a saúde mental para as pessoas para que a gente consiga atingir um número de pessoas maiores falando sobre isso. Só que ainda é um desafio quando a gente fala de saúde mental de maneira pública, né? Então, saúde mental ela acaba sendo um luxo, vamos dizer assim. E aí, pensando também no suicídio para além de fatores de saúde mental, a gente também precisa pensar que o suicídio ele também ele é causado por questões sociais, econômicas, né? Então, além de tudo, a gente precisa dar uma qualidade de vida digna para que as pessoas consigam, né, realmente valorizar a vida dessas pessoas. Então, quando a gente fala de fome, a gente também fala de suicídio. Quando a gente fala de condições precárias de vida, a gente também fala de suicídio, porque as pessoas elas se matam por falta de fome. Então, a gente precisa também prestar atenção nesses pontos, né? E a gente sabe que a gente vive em um país que, infelizmente, é muito desigual. Vou chamar a enfermeira Tatiana para complementar a minha fala nesse momento. Eduardo, finalizou? Finalizou. Convido Tatiane Cristininha Andrade Silva Machado, enfermeira do CAPS, Zé Cambão. Tatiane, você tem até também um tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos. Gente, falar de suicídio é uma coisa muito complexa. E a gente lá no CAPS, a gente não fala só mês de setembro, né? A gente fala todo dia e todos os dias chega no CAPS pessoas que acabaram de chegar e dizer, olha, eu preciso que você diga alguma coisa para mim, senão hoje eu vou tirar minha vida. As pessoas chegam lá decididas a fazer. E aí, a missão da gente é um pouco árdua, porque a gente precisa escutar com cautela e saber o que vai falar. E é isso que eu quero trazer nessa tarde para vocês. Ver que uma pessoa está com algum problema mental, você não é da área, é impossível, mas você pode ver a mudança de comportamento que essa pessoa oferece. Então, uma pessoa para chegar dentro da sua vida, ela vem mudando de comportamento há muito tempo. O problema é que a gente vive numa vida tão corrida que a gente não tem tempo de olhar nem para as pessoas que moram com a gente dentro de casa. Muitas vezes tem esposa e marido que um está passando pelo problema que o outro não sabia, né? Várias vezes eu estou fazendo triagem, vai o casal e ele faz, você precisava de vir aqui para dizer isso, por que não disse em casa? Porque ele nunca perguntou. Então, assim, viver com alguém não quer dizer que você conhece essa pessoa. E aí a gente precisa cuidar um pouco daquele que está perto. Às vezes você vê alguma coisa na casa dos outros e esquece de olhar a sua. Mas quando você vê uma pessoa que ele não mudou o seu comportamento, ele já não mais se comporta como antes. Se ele era uma pessoa que gostava muito de sair, deixou de sair, é um sinal de alerta. Se essa pessoa fala muito de suicídio, você tem que ficar de antena ligada, porque existe um mito que diz que aquele que diz que vai fazer não faz, isso é mentira. Aquele que diz que vai fazer, ele faz. Só que cada pessoa tem a sua maneira de pedir ajuda. Então, tem um mito por aí que diz, não, aquele que vai se matar, ele não se mata não. Isso é para chamar atenção, é para fazer charminho, não é. É só a maneira dessa pessoa dizer, me ajude, eu preciso de ajuda. E a maneira que uma pessoa com problema desse porte precisa é ser ouvido. E é uma coisa que menos as pessoas fazem, é ouvir as pessoas. As pessoas gostam de falar, mas quando você vê uma pessoa com saúde mental um pouco em fase crítica, você tem que parar para ouvir. Você tem que escutar e deixar de minimizar o problema da pessoa. Tem pessoas que sempre querem criar por medo. Não, isso é da tua cabeça, esquece isso vai passar. Não é da cabeça, não vai esquecer e não vai passar.
O que precisa é que você ajude essa pessoa a sair daquela situação. Como é que eu posso ajudar? Se você não tem nada o que falar, não fale. Se você não sabe o que fazer, não faça. Chame ajuda de alguém que é profissional e que pode ajudar essa pessoa. Às vezes as pessoas ficam muito pior porque a família minimiza muito. Isso é coisa da tua cabeça, deixa disso, aí entra a religião, né? Não, mas não pode tirar. Uma pessoa que está prestes a se matar, o índice religioso dela está tão defasado que ela não vai mais querer saber para onde a sua alma vai. Então ela precisa de um apoio de que seja ouvida. Às vezes você dá um abraço, você dizer que ama. Quem é que hoje de manhã disse que amava alguém? Então assim, é uma frase tão pequena e que você não custa nada em dizer que ama alguém. Essa frase, eu te amo, ela tem um peso realmente muito grande na vida de uma pessoa que está prestes a tirar a sua vida. E não é só aqui em Santa Maria não, gente. Em todo canto existem pessoas nesse momento que estão tirando a sua vida. E o índice é muito grande, não é só de idoso não, agora é jovem. E o índice maior que a gente encontra é meninas. O índice de morte maior é de menino. Mas no caso aqui de Santa Maria, tem meninas que chegam, adolescente na minha sala que diz, eu não chego a tal idade, porque já está com a sentença de morte e que a mãe diz, isso é uma besteira, isso é para chamar a atenção, e não é. Se você, jovem, adolescente, que está aqui hoje e se sente minimizado com essa situação e vê que precisa de ajuda, vá ao CAPS, procure ajuda. Porque é muito sério. Não deixe para procurar ajuda quando já não tem mais jeito, quando você concluiu aquela tentativa, aquela ideação que estava na sua mente, você fez. Não deixe que isso aconteça. Então, assim, procure ajuda. A gente precisa se responsabilizar em ajudar quem se ama. Você viver com alguém e cuidar dela não quer dizer que você vai prevenir um suicídio. Muitas vezes uma mãe não sabe que o filho está se suicidando e a gente tem que ter cuidado com isso. Viu mudança de comportamento, viu falar sempre sobre o assunto, minimizar sempre aquela situação, não vai ajudar em nada. Mas se você chegar e perguntar, você precisa ser claro, a gente precisa ser ouvido, essa mania da gente falar com palavras poucas e dizer, peraí que eu vou, você quer fazer aquilo? Aquilo que? Você tem que chegar e dizer, você sente vontade de tirar a sua vida, você não quer mais viver, você tem que colocar um ponto final naquela dor daquela pessoa e chegar, então vamos procurar ajuda? Eu não posso lhe ajudar, mas eu sei onde pode. Então o que está faltando para nós hoje é a gente ser sincero nas palavras e chamar realmente aquilo que a pessoa precisa. E lá no CAPS a gente está pronto para isso. Então assim, quando chega alguém falando, não porque eu estou sentindo, a gente vai precisar naquilo que necessita. Porque é assim que a gente cuida das pessoas. E assim, nessa tarde eu quero deixar claro para vocês, suicídio é uma coisa que a gente combate o ano todo. O mês de setembro é o mês que está mais em relevância porque é uma data apropriada para isso. Mas todo tempo tem pessoas se matando. Existe até um grupo, né, com o Centro Justil na rede social, principalmente vocês adolescentes sabem, que tem um grupo de como ensinar a pessoa a se suicidar, imagina. Né? Então a gente luta combatendo e tem pessoas que estão ensinando. E isso deixa a gente frustrado em saber que como é que as pessoas perdem tempo de fazer isso. E aí, nessa tarde, eu quero que vocês saiam daqui com a consciência de que suicídio é uma coisa séria, é uma coisa grave, mas é uma coisa que precisa de ajuda e tem lugar para se tratar. Só basta você reconhecer que está precisando de ajuda e pedir. Porque se você não reconhecer, achar que é normal, que é um estresse que vai passar, você nunca vai conseguir se cuidar. E não pense que uma pessoa que é economicamente bem, que estudou muito, que sabe muito, ela pode se livrar de um problema psicológico, de uma ansiedade, de uma depressão. Qualquer um de nós somos suscetíveis a isso. A gente vive num mundo que ferve, né? Um mundo que está sempre em movimento. E todo mundo tem sobrecarga, só que a gente tem que ter cuidado até onde a sobrecarga nos traz paz. Quando aquela sobrecarga não trazer mais paz ao meu coração e ao seu, está na hora da gente correr e pedir ajuda. E é assim que a gente está levando essa fala para todo mundo que a gente chega, na rádio, nas escolas, que suicídio é uma coisa séria, mas depende de um olhar o outro. Se você se prontificar nessa tarde a querer salvar a vida do seu amigo, do seu irmão, da sua família, então o suicídio vai cair muito. Porque hoje eu parei o que eu estava fazendo para vir aqui, porque talvez hoje eu possa salvar a sua vida.
Então, assim, se conscientize de que você pode salvar a vida de alguém. Se preocupe com alguém, deixe de estar minimizando, achar que a pessoa está chamando atenção. Pare o que você esteja fazendo e faça alguma coisa que é importante para alguém. Muitas vezes a pessoa está do seu lado, gritando por socorro, e você só está minimizando o problema daquela pessoa. Então, peço encarecidamente que assim vocês façam. E assim eu termino minha fala e agradeço infinitamente pela oportunidade. O vereador Yuri quer dar uma contribuição. Presidente, muito obrigado. Dá uma boa tarde à Mana, né? Também carinhosamente conhecida, Maria Eduarda e Tatiane. Parabéns pelas falas de vocês. E aqui, parece até que foi coincidência. Eu estava com alguns médicos amigos meus falando a questão a respeito das pessoas, a questão da procura pelo CAPS. E diversas vezes, quando se fala CAPS, existe uma questão de preconceito, não é isso? Algumas pessoas acham que CAPS é para doido, que é para isso e aquilo, que muitas das vezes falam. E aqui tem uma indicação que eu até estava falando com o nosso presidente, para a gente colocar, continuaria o nome mesmo, CAPS José fica bom, mas só que a gente colocaria para amenizar, suavizar mais um pouco, dar referência ao local, a gente colocar o nome Casa Amarela, que a gente já tem aquela Casa Azul, que já é uma referência muito boa, e a gente utilizando essa referência Casa Amarela, a gente diminuiria um pouco essa questão desse preconceito de algumas pessoas. Aí estou até conversando com o presidente, falei com o Giovanni aqui também, vou entrar em contato com o nosso prefeito, que a gente está vendo se há essa possibilidade. Aí depois eu vou me dirigir até vocês lá no caso para a gente ver se realmente dá certo. Viu? É isso, presidente. Muito obrigado, parabéns mais uma vez a vocês por essas explanações. Parabenizar a coordenadora Mana, Eduarda, psicóloga, e Tatiane, enfermeira do CAPS. Inclusive, estive essa semana acompanhando a entrevista do programa Café de Notícias, Francisco Martins, e era ver a forma que vocês estavam se expressando e conhecer muito bem o tema. Então, parabenizar o profissionalismo e a competência também. E aí, num momento como este, nos meios de comunicação, e usar da maneira que vocês utilizaram o espaço, mostrou total segurança. Então, parabéns, que ganha essa Santa Maria da Boa Vista, e as pessoas que estão lá acompanhadas diariamente, eu tenho certeza que estão sim em boas mãos. Desde a coordenadora, que conheço há anos, por exercer um excelente trabalho, com honradez e competência, mas também o corpo de funcionários. Parabéns a todos vocês. Sejam muito bem-vindas. O grande expediente, leitura